Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo vou te fazer uma atualização do meu Ficus Elástica 2 Cherry após alguns procedimentos e podas que eu fiz nessa planta. Além disso, também vou replantá-lo em um novo vaso com aquele substrato especial, então acompanhe esse conteúdo comigo. Se você chegou no meu canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho para você sempre acompanhar os novos conteúdos aqui do canal. Se você gostar desse vídeo também, comenta para eu saber o que você achou, se ele foi útil para você, curte o vídeo e compartilha com outras pessoas. Esse é o Ficus Elástica 2 Cherry, que é muito parecido com o Ficus Elástica Teenek, que é comercializado atualmente em uma escala um pouco mais ampla. Então, esse aqui não é um Ficus Elástica Teenek, é um Ficus Elástica 2 Cherry, que tem algumas diferenças, e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouquinho dessas diferenças, mas em breve farei um vídeo específico de comparação entre as características de uma planta para outra, entre o Ficus Elástica Teenek e o Ficus Elástica 2 Cherry. Esse aqui basicamente tem folhas mais brilhantes e um pouco mais resistentes, bem mais resistentes do que o Ficus Elástica Teenek. Elas não queimam com muita facilidade e também são lindas, produzem uma variegação inclusive bem branquinha, que é diferente do Ficus Elástica Teenek, que por vezes pode gerar uma variegação, principalmente nas folhas mais novas, mais amarelada. Essa aqui é uma planta muito interessante, eu já tenho ela, foi o meu primeiro ficus, inclusive, ele já tem um tronco bem grande. Essa aqui, na verdade, já é uma muda que eu gerei da minha planta original, da matriz. E uns 6 meses atrás eu fiz uma poda nessa planta, nessa região aqui. Ela rebrotou de uma maneira muito interessante, muito próspera, satisfatória. Então a planta gerou 4 novos brotos aqui e também mais 2 aqui embaixo, em outras partes da planta. Isso é muito interessante. Eu inclusive queria retirar esses 2 brotos aqui para deixar só esses 4 da ponteira, para que a planta fique com esse formato já de arvoretinha, que a gente vai construindo aos poucos com o tempo na planta. Mas eu decidi também deixar esses 2 aqui mais baixos para que eles possam crescer. Inclusive, olha a beleza dessa planta. É um Ficus Elástica variegado, assim como o Ficus Elástica Teenek, mas como eu te disse, eles são diferentes. São espécies diferentes, apesar de serem muito parecidos. Então, hoje eu vou replantar essa planta aqui também em um novo vaso, para que ela possa crescer um pouco mais, já que também está nesse vaso aqui, que é o pote 24, tamanho padrão da produção, e tem essa raiz aqui, ó, aérea, mais superficial, exposta inclusive, que é muito charmosa e que eu deixei para fazer esse detalhe na planta. Se você quiser pode cortar, mas eu deixei somente essa para fazer esse detalhe. Ele está num substrato muito soltinho e após a poda que eu fiz na planta, eu deixei até um certo tempo as folhas que haviam aqui no caule, mas depois, uns meses atrás, eu retirei essas folhas e deixei a planta apenas com os novos galhos e deixei esse caule já limpo, já então construindo esse formato, né, esse galho, né, com essa copa que ainda é bem jovem, mas que daqui a algum tempo passará por novas podas para ir construindo uma copa bem cheia e uma árvore bem bonitinha, bem volumosa, mesmo em vaso. É sempre bom lembrar que você não precisa ter pressa para replantar os seus ficus em vasos cada vez maiores, porque essas plantas vivem muito bem em vasos pequenos, desde que você garanta regas frequentes, abundantes e adubação na sua planta. Inclusive existem milhares de bonsais de ficus em todo o mundo, então é uma planta que vive super bem em vasos. Inclusive é preferível que ela viva em vasos do que direto no chão, a não ser que você tenha lotes, espaços bem amplos para plantar plantas como essa no chão direto, porque elas ficam muito grandes, muito agressivas inclusive, então é preferível manter em vasos. Mas hoje eu decidi replantar porque a minha planta, como você pode ver, já tem mais de 1 metro de altura e ela também já está ficando um pouco mais pesada. Ela também, o vaso, como ele é muito pequeno, a circunferência também não é muito grande, a planta acaba ficando mais instável.
estável. Além do vaso ser relativamente pequeno, com uma pequena circunferência, o substrato também é muito leve, então a planta acaba não tendo muita sustentação. Então por esse motivo que eu também estou decidindo replantar essa planta. Inclusive vou te mostrar como que eu vou fazer esse replante para que essa planta tenha maior estabilidade no novo vaso. Estou pronto para fazer o replante do Ficus Elastica 2 Cherry junto com você. É uma planta bem grande, então por isso a copa dela quase não aparece para você aí no vídeo, mas eu já mostrei ela em detalhes, então você também já viu como essa planta está atualmente. O que eu vou fazer é replantar em um vaso um pouco maior do que o vaso que ela está atualmente. É um tamanho suficiente para ela gerar inclusive novas raízes e ficar mais estabilizada, mas também não precisa colocar em vasos muito grandes, né? É melhor a gente ir aumentando o tamanho do vaso aos poucos, com o passar dos anos, até porque, como eu disse, essa planta não precisa de vasos grandes. Então aqui eu vou usar esse pote aqui, que é um pote 30, esse aqui é um pote 23, ele tem 23 centímetros de circunferência, esse aqui já tem 30, então é um tamanho já bem diferente e suficiente para a gente fazer esse replante. Geralmente eu não faço camada de drenagem, mas hoje eu vou fazer por um motivo. Esse aqui é um vaso que tem muitos furos embaixo, é importante usar vasos com muitos furos para ficus, porque essas são plantas que precisam de uma boa drenagem, de um bom escoamento de água no fundo do vaso, para não ficar água acumulada aqui dentro. Então hoje, para fazer essa drenagem, não é muito bem uma drenagem, mas é algo para deixar esse vaso aqui mais pesado, né? E deixar a planta mais estável, porque como você viu, ele tem um caule bem comprido. Olha o tamanho do caule dessa planta. Ela já tem mais de 1,50 m e a tendência é ir aumentando com o tempo, mesmo que eu faça podas na copa, né, nos galhos dessa planta. Então, para deixar esse vaso mais pesado, sem usar um vaso muito grande, eu vou colocar aqui pedrinhas que são britas de construção número 1, que é aquela bem pequena, a menor, mas você pode usar maior também aqui no fundo do vaso. Então começa fazendo uma boa camada com essas pedrinhas aqui. Aqui eu coloquei mais ou menos 1,5 cm, quase 2 centímetros de pedrinhas no fundo do vaso. Então, beleza. Agora a gente coloca um pedaço de tecido, que aqui eu uso TNT, que é o famoso tecido não tecido, só para fazer aquela barreira para o substrato não entrar em contato direto com as pedras. E agora eu já começo colocando uma camada de substrato, que é aquela fórmula que eu uso, à base de casca de pinos, triturada e decomposta naturalmente, bem soltinha, bem porosa, que é tudo que os ficus amam e precisam para se desenvolver e para viver por muitos anos em vasos. Então esse também é um dos segredos para ter ficus maravilhosos, lindos e exuberantes em vasos por muito tempo. Então começa fazendo uma camada aqui com o substrato. E aí você calcula qual que vai ser a altura do torrão da sua planta aqui dentro. Olha como soltou com facilidade, né, gente? Porque realmente o substrato dessa planta é bem soltinho nesse vaso que ela estava. Aqui eu vou tirar também esse pedaço de TNT que estava no vaso anterior, fazendo uma barreira para o substrato não ficar saindo pelos furos do vaso. E essa planta aqui nem está tão enraizada. Ela poderia permanecer por mais algum tempo naquele vaso ali. Mas esse replante é necessário, como eu te disse, principalmente para a sustentação da planta. Então agora é só ir completando com o substrato nas laterais. Para quem não sabe ou não conhece, esse substrato que eu sempre menciono aqui nos vídeos que eu uso, se você não encontrar em floriculturas, em lojas físicas, você encontra online, vendendo em diversos sites na internet, e você consegue comprar a quantidade que quiser, tá? Se quiser também pode misturar aqui nesse substrato perlita, inclusive fica muito bom porque fica soltinho, né? O solo fica mais poroso, mais aerado.
E aí, ó, como você pode ver, a gente vai gastar uma boa quantidade de substrato, então é bom que você se organize para isso, tenha uma boa quantidade de substrato. Eu aqui geralmente compro esse pacote de 20 quilos, que dá para fazer alguns replantes, né? E aí vai dando umas batidinhas, vai organizando. A gente não vai apertar esse substrato aqui, a gente vai deixar ele bem soltinho para se organizar por si só. Então a gente só coloca e vai dando uma chacoalhadinha por cima, sem apertar, porque a gente quer que ele fique soltinho. Inclusive ele é desenvolvido para isso, né? Ele tem essa fórmula, essa granulometria bem fininha e a gente não quer perder isso, a gente quer preservar essa característica desse substrato. Prontinho, então o replante aqui é isso, tem essa raiz lateral aqui, que é um charme nessa planta. Se você quiser que isso aconteça em alguns ficus que você tem na sua casa, é só você esperar que surja, que apareça uma raiz lateral, normalmente elas aparecem em algum momento, e aí você vai deixando ela crescer, geralmente elas crescem. Algumas podem morrer no meio do caminho, mas elas crescem, e aí você coloca para dentro do substrato ou cobre com um pouquinho de substrato, que ela ficará, né, viva e vai crescendo, formando esse detalhe muito bonito no caule e no tronco dessa planta. Fica também arbustivo, fica ornamental, como se fosse um bonsai. Então está replantado aqui o Ficus elastica 2 Cherry. Lembrando que depois que você fizer um replante como esse que eu fiz aqui agora junto com você, você não precisa se preocupar mais com o replante dessa planta por uns bons anos, no mínimo 2, 3 anos. Então fica tranquilo, só cuida da planta, vai molhando sempre com frequência, em abundância, e fazendo adubação com frequência também, que você terá uma planta linda, majestosa, exuberante em vasos. Você também com o tempo precisa fazer manutenções nessa planta, podas nos galhos para também manter o formato mais controlado, caso você queira. Então essas são algumas dicas básicas para o cultivo dessa planta, além do fornecimento de luz e de sol que é necessário para um bom crescimento dos ficus em geral. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo. Se você gostou do vídeo, curte, comenta para eu saber o que você achou. Se você gostou do conteúdo também, compartilha com outras pessoas e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.